Vamos orar? Pai, rendemos graças ao Teu santo nome. O Senhor é muito bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã estarmos aqui reunidos diante da Tua palavra e também com esta pessoa que se reúne comigo em outro horário do dia, mas na presença ao vivo do Espírito Santo. Isso é a melhor coisa de estarmos nesse clube de leitura, porque estamos lendo um livro físico, mas na beleza da companhia daquele que inspirou o que está escrito aqui. Em qualquer horário, essa pessoa pode estar na companhia do Espírito Santo. Então pedimos ao Senhor, Espírito Santo, abre o nosso entendimento, oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos seguir com a leitura. Vou colocar aqui a Bíblia na tela. Lucas capítulo 11, né? Lucas 11. Depois eu vejo os comentários de vocês, respondo perguntas. Estou deixando para fazer isso no final, porque aí a gente não atrasa, né, a leitura. Tem pessoas que têm realmente um horário cravado para participar dessa leitura, então eu vou procurar sempre adiantar. Se eu ficar lendo comentários agora, a gente leva muito tempo. A não ser que seja alguma coisa muito relevante ou acontecer algum problema durante a live, vocês coloquem aí, mas podem ir comentando, o espaço é de vocês, tá? Então vamos em frente. Lucas, capítulo 11. Bom, vocês já sabem, né? Quanto às anotações, fiquem à vontade para fazer a anotação aí na sua Bíblia. As minhas anotações eu te mando depois em PDF, que aí você pode passar limpo. Lucas 11, versículo 1. E aconteceu que ele estava orando em um certo lugar. E quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a todo que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal. E ele disse-lhes: qual de vós terá um amigo, e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou a mim de viagem, e eu não tenho nada para pôr diante dele. E ele de dentro lhe responder e disser: não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, eu não posso levantar-me para te dar. Eu digo-vos que, ainda que ele não se levante para lhos dar, por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, ele se levantará e lhe dará quantos pães precisar. E eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abrirá. Se um filho pedir pão a qualquer um de vós que é pai, acaso lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então veja, a oração do Pai Nosso é um relacionamento entre pai e filho, filho e pai. Veja
que ela começa falando Pai Nosso que estás no céu, segue falando das necessidades diárias que nós podemos pedir ao nosso Pai, e diz que é um relacionamento realmente de filho para com o pai. Se o filho pedir um pão, o pai não vai dar uma pedra. Então, é uma necessidade diária, um pão, o pai não vai dar uma pedra, aquilo que ele não precisa. Ou seja, você pede para o seu pai aquilo que você precisa. E ele não vai te dar o que você não precisa, ele vai te dar exatamente o que você precisa. Ele faz a comparação dizendo, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine o Pai Celestial. E quando no final ele diz assim, versículo 13, versículo 13. Então, se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Porque o Espírito Santo ele traz a plenitude de Deus em nós, né? Traz orientações, ele traz paz, ele convence do erro. Então, muitas vezes a pessoa acha que repetir o Pai Nosso traz resposta para qualquer coisa que ela precise, como se fosse um mantra, né? Não é assim que funciona. Bom, leitura com interpretação é essa. Mas eu tenho dito para vocês, existe uma profundidade na oração do Pai Nosso em cada linha. Isso aí precisa ser estudado. E aí a gente levaria aqui no mínimo 9 horas para estudar a oração do Pai Nosso. Estou falando sério. Nós já fizemos um estudo sobre a oração do Pai Nosso. 9 horas no mínimo. Não teria condição. Eu falo isso para vocês para que vocês entendam. O nosso plano é ler a Bíblia todo em um ano, interpretando o texto. Entendendo. Então a oração do Pai Nosso é um relacionamento pai-filho. Ele segue fazendo parábolas para que a gente entenda como é esse relacionamento. Ok. Estudo sobre a oração do Pai Nosso. Aí é outra coisa. Entendeu? A gente precisaria ficar junto aqui mais tempo. Como eu já fiz uma vez. E 9 horas para você ter uma ideia. Tem a duração do estudo da oração sobre o Pai Nosso, tá? Então vamos seguir aqui com a leitura, versículo 14. Deixa eu ver aqui se está tudo ok. E ele estava expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu o quê? Saindo o demônio, o mudo falou, e as multidões se maravilharam. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, o chefe dos demônios. E outros, tentando-o, buscavam dele um sinal do céu. Mas ele, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás também está dividido contra si mesmo, como ficará de pé o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, sem dúvida, é chegado a vós o reino de Deus. Quando o forte homem armado guarda o seu palácio e os seus bens estão em paz, mas sobrevindo outro mais forte do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, em que ele confiava, e divide os seus despojos. Então veja, aí ele conclui falando, quem não está comigo é contra mim, e quem não ajunta espalha. Eu deixei grifado esse versículo, que é um acréscimo, a gente ainda não falou sobre isso. Mas nas outras leituras eu já expliquei essa questão de Jesus ser chamado de Beelzebu, eu dei toda a interpretação já nas outras leituras. Consultem as anotações que vocês já têm, caso ainda tenha dúvida, ou faça pergunta. Então, no final, ele diz assim, quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. A gente já viu aqui Jesus afirmando, deixa eu ver se foi 11:23... Foi ontem que nós vimos aquela afirmação que foi ontem mesmo. A minha cabeça hoje, agora pela manhã, não está tão fresca assim, por incrível que pareça, né? Acabei de acordar. Quando nós lemos que os 12, um dos 12, a Bíblia não fala quem, disse para Jesus o seguinte, me ajudem a lembrar.
Mestre, encontramos alguém expulsando demônios em seu nome, mas nós o impedimos. Aí lembra que Jesus falou assim: não proibais, não proibais, porque ninguém que faz um bem em meu nome é contra mim. Lembra que eu falei sobre isso ontem e expliquei? Expliquei que Jesus pediu para não proibir porque ele estava trabalhando em nome de Jesus. Os discípulos, os apóstolos, quiseram proibi-lo porque ele não os acompanhava. Jesus tinha muitos discípulos. Jesus passa a noite inteira fazendo uma oração no monte. Lembra que eu expliquei ontem? Ele desce e escolhe 12. Ele fala: olha, vocês 12 vão me acompanhar agora para onde eu for. Os outros discípulos não tinham a obrigação, né, de acompanhá-lo todos os dias. E onde fosse, mas estavam sempre por ali também. Então os discípulos vê um fora do grupo dos 12, expulsando o demônio, impede ele. Jesus falou: não, se ele estava fazendo isso em meu nome, não o impeças. Aí agora a gente já vê aqui, parece até contraditório, a gente vê aqui Jesus dizendo o seguinte, ó: quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mas esse quem não está comigo, do versículo 23, se refere aos fariseus que questionaram, quando ele expulsou um demônio, aí questionaram, não, ele expulsa demônio pelo dedo de Beelzebu. Então, questionando a obra de Cristo, o reino que no final ele diz aqui, ó, se eu expulso, versículo 20, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, sem dúvida é chegado a vós o reino de Deus. E ele dá aqui o exemplo também de um valente que guarda os seus bens, mas vem outro que é mais valente e tira-lhe, mostrando então a sua autoridade. Porém, os fariseus estavam sempre indo contra o ensino de Jesus. Por isso ele disse: quem não está comigo é contra mim, e quem não ajunta, espalha. Porque no caso, esse trabalho do falso religioso, no caso aqui os fariseus, ele é contra o ensino de Cristo. Ele não ajunta, ele só espalha. Infelizmente, o falso evangelho, os falsos líderes religiosos, o falso ensino, o falso profeta, ele faz um desserviço ao evangelho do reino. Não ajunta, só espalha. Então, é isso que quer dizer aqui, interpretando esse texto. Exato, a Paty Paragano falou aí, ó, ele não está falando da presença física, e sim da sua doutrina. Vamos seguir. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso. E não o achando, ele diz: eu tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e ornamentada. Então ele vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e eles entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. A interpretação disso já foi dada também. Eu já expliquei. Está dentro do mesmo contexto do ensino dos fariseus, que acaba se tornando pior. Já foi falado, você consulta os PDFs. Versículo 27. E aconteceu o quê? Enquanto ele falava essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: abençoado é o ventre que te trouxe e os seios em que mamaste. Mas ele disse: antes abençoados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Veja, Jesus não está aqui negando que Maria foi uma mulher abençoada, né, por concebê-lo. Porém, ele está afirmando o seguinte, que aquele que ouve a palavra de Deus e guarda é muito mais abençoado do que alguém que tem apenas um grau parentesco com ele. Então, só aqui a gente já vai vendo, né, nos textos de Jesus, a gente vai entendendo que Maria tem uma posição, sim, por ter sido escolhida para dar à luz, né? Ponto. Não passa nada, não tem nada além disso. Né? Naquela época alguém já queria levantar uma idolatria à mãe de Jesus. Ele disse, não, mais abençoado, não é que ela não é abençoada, não foi abençoada por concebê-lo, não. Mais abençoado é aquele que ouve a palavra de Deus e guarda. Versículo 29. E aglomerando-se as multidões, ele começou a dizer, esta é uma geração perversa. Eles pedem um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas.
Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A gente ainda vai ler junto a leitura de Jonas, você vai entender melhor. Você sabe que ele também ficou 3 dias no ventre de um grande peixe. Depois que ele saiu, pregou toda aquela cidade, ouviu que a cidade seria destruída, depois por misericórdia ela não foi. Enfim, a gente ainda vai ler juntos lá, tá? Mas ele está dizendo que o sinal seria semelhante e de fato foi. Jesus passou 3 dias desaparecido, né? Estava morto. E volta ressuscitado, anunciando a salvação. Versículo 31. A rainha do sul se levantará no julgamento com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que um maior que Salomão está aqui. Os homens de Nínive se levantarão no julgamento com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que um maior do que Jonas está aqui. Nenhum homem, tendo acendido uma candeia, a põe em lugar oculto, nem debaixo do alqueire, mas no castiçal, para que os que entram possam ver a luz. Já mostrei para vocês foto, o que era o alqueire, o porquê que ele estava falando que não coloca uma luz dentro de um alqueire, mas põe no castiçal, no lugar alto, para iluminar tudo. Nós já explicamos isso em outras leituras. Jesus, ele está falando sobre isso aqui na ótica de Lucas, tem alguns acréscimos, por isso que eu deixei marcado. Aí ele diz assim, ó, a luz do corpo é o olho. Se, pois, o teu olho for bom, também todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se o teu olho for mau, também o teu corpo será cheio de trevas. Toma cuidado, portanto, para que a luz que está em ti não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo for cheio de luz, não tendo parte nas trevas, todo ele será cheio de luz, como quando a candeia te ilumina com a sua luz. Então veja o que está acontecendo aqui. Jesus está em um confronto, expondo o evangelho do reino. E aí ele diz o seguinte, ó, nenhum homem tendo acendido uma candeia põe em um lugar oculto. Vamos supor que aqui é a luz, não põe em um lugar oculto. Antes, coloca no castiçal para que ilumine a todos. Ou seja, Jesus está expondo o evangelho a todos. A luz de Jesus, através da pregação do evangelho, está ali para todos. Só que a forma como as pessoas enxergavam a mensagem de Jesus determinaria como seria a vida delas. Então tenham cuidado, porque os seus olhos são a luz do seu corpo. O que você tem visto? Você tem me visto como os fariseus me veem? Você também me vê como Beelzebu? O meu ensino também é ensino de demônios? Cuidado. Porque se os seus olhos para com o meu ensino for assim, todo o seu corpo estará em trevas. Então aqui está dizendo que há quem tenha maus olhos quanto ao ensino de Cristo, e isso acaba levando trevas para a vida dela. Então ele é enfático em dizer, tome cuidado. Versículo 35. Portanto, toma cuidado, portanto, para que a luz que está em ti não seja trevas. Gente, isso aqui tem uma ligação muito profunda com as obras infrutíferas das trevas que nós vamos ver no Novo Testamento, onde um dos apóstolos falam que nós não podemos fazer parte das obras infrutíferas das trevas. Então, se aquilo que está sendo feito através da palavra de Deus não produz fruto, pelo contrário, são obras infrutíferas, obras infundadas, nós não podemos fazer parte daquilo. Isso aqui é um alerta que Jesus tinha dado e os discípulos falam isso nas cartas apostólicas. Cuidado, porque há quem use a palavra de Deus para obras infrutíferas. Cuidado para que essa palavra não seja em você trevas. Então, a gente precisa usar os nossos olhos. Ele é a luz. Os nossos olhos é a luz do nosso corpo. Então, nós temos que prestar bastante atenção, nós temos que colocar luz na palavra, nós temos que enxergar a palavra para que ela produza em nós o resultado desejado por Cristo e que não seja obras infrutíferas das trevas. Então, quem enxergava para o ensino de Cristo com bons olhos, entendendo aquilo que ele estava dizendo,
pela fé ficavam cheios de luz, mas aqueles que estavam enxergando de forma errada, equivocada, ou até por causa do ensino dos fariseus, né, com maus olhos, eles acabavam ficando também com o corpo em trevas. Versículo 37. E enquanto ele falava, um certo fariseu pediu-lhe que fosse jantar com ele, e entrando assentou-se à mesa. E quando o fariseu viu isso, admirou-se por ele não ter se lavado antes do jantar. E o Senhor lhe disse: agora, vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Tolos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Mas antes, dai esmola das coisas que tiverdes, e eis que todas as coisas vos serão limpas. Eu já falei sobre essa cena, né, do ritual da purificação, que os discípulos comeram sem lavar as mãos, Jesus também, e aí ele foi confrontado quanto a isso. Eu já expliquei. E Jesus, na outra passagem, diz que o que entra, né, vai para o ventre, sai, isso não contamina o homem, mas o que contamina é o que sai do coração. E aqui tem um acréscimo, onde Jesus diz no versículo 41, mas antes, dá esmola das coisas que tiverdes, e eis que todas as coisas vos serão limpas, ou seja, um coração puro, o coração que dá com liberalidade, sem obrigação, sem esperar nada em troca, de fato revela que a pessoa ela tem a pureza, né? Versículo 42. Mas ai de vós, fariseus, porque dizimais a hortelã e a arruda, e todo tipo de hortaliça, mas desprezais o juízo e o amor de Deus. Estas deveríeis ter feito, sem deixar as outras por fazer. Então veja, Jesus não está repreendendo os fariseus porque eles davam o dízimo, mas está repreendendo porque eles eram hipócritas. Eles davam o dízimo daquelas coisas. Vocês veem, né? Não era de dinheiro, né? Daquelas coisas. Mas eles desprezavam os preceitos, que era o juízo, o amor de Deus, agiam de hipocrisia. Por isso eles foram confrontados aqui. 43. Ai de vós, fariseus, pois amais os assentos mais altos nas sinagogas e as saudações nos mercados. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam e não sabem. Então, respondendo um jurista, disse-lhe: mestre, quando dizes isso, tu também nos afronta. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, porque carregais os homens com fardos difíceis de suportar, e vós nem ainda com um dos vossos dedos tocais nesses fardos. Ai de vós, porque edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Isso aqui, gente, desculpa, eu estou um pouco preocupado, por isso que eu estou sempre falando, porque eu sei que tem gente nova aqui, todo dia. Tudo isso já foi explicado. Anota aí para você ver depois. Mateus 23. Nós já lemos Mateus 23. E aí foi quase uma hora explicando só esse confronto de Jesus entre os fariseus. Se eu fizer isso de novo, a gente não consegue cumprir o plano. Então anota, resgata o Mateus 23, assiste, consulte os PDFs, tá bom? Então tudo isso aqui já foi explicado, já foi falado. Eles edificavam os túmulos dos profetas, mas foram os pais deles que mataram os profetas. Eles faziam isso como dizendo: se fosse nós, não teríamos matado os profetas. Então, com isso, Jesus disse lá em Mateus 23, que eles estavam piorando a situação, porque eles disseram que não fariam isso, mas eles estavam fazendo. Aconteceu com João Batista e iria acontecer também com Jesus. Versículo 48. Assim testificais que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso, diz também a sabedoria de Deus: eu vos enviarei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que o sangue de todos os profetas derramado desde a fundação do mundo possa ser requerido dessa geração. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, nós vamos ler isso em Crônicas, tá? Em verdade eu vos digo que,
isto será cobrado dessa geração. Ai de vós, doutores da lei, porque tiraste a chave do conhecimento, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Então, os doutores da lei, quando ouviram Jesus falar, eles falaram, olha, o senhor falando desse jeito, o senhor está falando aí que os fariseus estão fazendo coisa errada, certo? Mas nós somos os intérpretes da lei, nós somos os doutores da lei, nós estudamos as leis e passamos para eles também. Então, se eu falando mal deles, está falando mal da gente também. E Jesus falou, ai de vocês também, porque vocês conhecem a lei. Vocês são peritos na lei. Vocês têm a chave do conhecimento. Mas o que vocês fazem? Vocês usam do jeito que vocês querem, favorecem os mestres, favorecem o poder político, favorecem os líderes religiosos, manipulam as pessoas. Nem vocês entram no reino e ainda deixam as pessoas do lado de fora do reino, trancadas, deixam as pessoas trancadas em um falso ensino e as pessoas ficam como se estivessem dentro de uma bolha, sem conseguir enxergar o que há fora da bolha, o que há fora do reino de vocês, né? E não conseguem enxergar o reino de Deus. Só conseguem enxergar aquilo ali que vocês estão falando, presos ainda aos ritos antigos e etc. e tal, conduzidos e manipulados por vocês. Mas ai de vocês, Jesus disse. Versículo 53. E dizendo-lhes ele essas coisas, começaram os escribas e os fariseus a induzi-lo com veemência e a provocá-lo para que falasse acerca de muitas coisas, espreitando e procurando captar algo de sua boca para poder acusá-lo. Então, eles estavam doidos para calar Jesus, né? Capítulo 12. Enquanto isso, ajuntou-se uma multidão de inúmeras pessoas, de tal modo que pisoteavam umas às outras. E ele começou a dizer, primeiro aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, o ensino dos fariseus. Aquilo que eles falam, aquilo que eles fazem, é hipocrisia. Porque não há nada encoberto que não seja revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Porquanto, tudo o que em trevas falaste será ouvido na luz, e o que nos quartos tiverdes falado, nos ouvidos, será proclamado dos telhados. Então, Jesus está dizendo, cuidado com o ensino dos fariseus, que é a hipocrisia, e eu quero dizer para vocês o seguinte, tudo que está em oculto será revelado. Aqui, ó, versículo 2, porque não há nada encoberto que não seja revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Porquanto tudo o que em treva falaste será ouvido na luz. Mais uma vez falando do ensino dele. Então, Jesus, ele jogou luz naquilo que estava em trevas, naquilo que era falado no oculto, naquelas tramas. Jesus, ele estava só jogando luz. Versículo 4. E eu vos digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Não tenham medo. Não é fácil você jogar luz no erro, né? Isso coloca você em evidência e te coloca debaixo de uma ameaça. Mas Jesus falou, não tenham medo dos que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por 2 ases, e nenhum deles fique esquecido diante de Deus? Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, porque valeis muito mais do que muitos pardais. Eu também vos digo, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem os confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Já expliquei isso. E quando eles vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e aos poderosos,
não cuideis de como ou o que respondeis ou o que direis, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis de dizer. Então veja, Jesus está falando, joga luz, o que vocês ouviram aqui, ó, pregue nos telhados, não tenha medo. Se matarem vocês, vai matar só o corpo. Não tenha medo. Tema antes aquele que poderia lançar vocês no inferno. E outra coisa, não tenha vergonha também. Não me negue. Não tenha vergonha das minhas palavras. Não tenha vergonha de dizer a verdade. Porque se você me confessar, se você me negar diante das pessoas, então você também será... Acho que isso é mais embaixo que ele fala, né? Não, é isso mesmo, versículo 9. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Então, devemos confessar. Devemos confessar a verdade sem ter medo. Versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, fala ao meu irmão que ele divida comigo a herança. E ele lhe disse: Homem, quem me fez por juiz ou divisor entre vós? E ele disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Então Jesus entendeu que aquele homem só estava se aproximando de Jesus com interesse pessoal, com interesse em ganho, em lucro. Movido pela cobiça, ele chegou a Jesus. Muitas pessoas só chegam a Jesus movidos pela cobiça. E por isso ele vai falar por parábola agora na sequência. E falou-lhes uma parábola dizendo: A terra de um certo homem rico produziu com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: O que eu farei, pois não tenho espaço para guardar os meus frutos? E ele disse: Eu farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei maiores. E ali eu colocarei todos os meus frutos e os meus bens. E eu direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse: Tolo, esta noite te requisitarão a tua alma. E de quem serão essas coisas que tu preparastes? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, confrontando aqueles que vão até ele apenas por causa da ganância, Jesus diz uma parábola onde um homem adquiriu muitas riquezas pensando só em si. É para mim, vou comer, vou beber, vou desfrutar, vou viver a vida toda disso, e nunca pensou no próximo. Já está cheio, distribua, ajude. Não, é só. Então Jesus falou: esse aí está juntando tesouro só na terra, mas para com Deus ele não é rico, por não cumprir também a piedade, né, que diz na palavra de Deus. Versículo 22. E ele disse aos seus discípulos: Por isso eu vos digo. Então veja, gente, que é uma coisa na sequência da outra, tem todo um contexto. Confrontou a cobiça daqueles que chegam até Jesus apenas pensando em riquezas, apenas pensando nas coisas desse mundo. Aí ele vai agora e fala para os discípulos: Por isso eu vos digo, né? Ele disse aos seus discípulos: Por isso eu vos digo, não sejais cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida é mais do que comida, do que a comida, e o corpo é mais do que o vestuário. Considerai os corvos que não semeiam, nem colhem, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais sois vós mais valiosos do que as aves. E qual de vós poderá, com seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Então, se não sois capazes de fazer as coisas mínimas, por que andais cuidadosos com o restante? Considerai os lírios, como eles crescem. Eles não trabalham nem fiam. E eu vos digo que Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como um deles. Então, se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vestirá a vós, ó pequena fé. E não busqueis o que comer ou o que beber, nem sejais de mente duvidosa, porque todas essas coisas as nações do mundo buscam, mas o vosso Pai sabe que necessitais dessas coisas. Mas antes, buscai o reino de Deus
e todas essas coisas serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Já ensinei aqui várias vezes. Busque o plano de governo dele. A pessoa, o ensino, a obra e o ensino de Jesus. E estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Aquilo que a gente necessita neste relacionamento de pai e filho. As nossas necessidades básicas e diárias. Versículo 32. Não temas, ó pequenino rebanho, porque é aprazível ao vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Provei para vós bolsas que não envelhecem, tesouro inesgotável nos céus, onde não chega ladrão, nem a traça corrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Deixa eu só tomar uma água aqui. Depois eu vou ver os comentários, tá? Fique até o final. Estejam cingidos os vossos lombos e as vossas lâmpadas acesas. E sedes vós semelhantes aos homens que esperam que o seu Senhor retorne. Então, está chegando já no final desse sermão, vamos dizer assim, de Cristo. Começou confrontando os fariseus, depois entrou ali para a cobiça, né, de alguém que se aproximou dele, orientou aos seus discípulos e agora ele vai falar de salvação. Olha só que interessante. Estejam, versículo 35, cingidos os vossos lombos e as vossas lâmpadas acesas. E sedes vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, que o seu Senhor retorne das bodas, para que, quando ele vier e bater, eles possam abrir imediatamente. Abençoados são aqueles servos que, quando vier o Senhor, os ache vigiando. Em verdade eu vos digo, que ele se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se ele vier na segunda vigília, ou seja, um pouco mais tarde, ou vier na terceira vigília, a cada 3 horas era uma vigília na noite. Então, primeira vigília, mais ou menos 3 da manhã, segunda vigília, lá para as 6 da manhã. E se ele vier na segunda vigília ou na terceira vigília e os encontrar, abençoados são estes servos. Mas sabei isso, que se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, ele teria vigiado e não teria permitido que arrombasse a casa. Por isso, estai vós prontos também, porque o Filho do Homem vem em uma hora que não pensais. Então, veja que ele está falando aqui sobre a sua segunda vinda. Essa parábola, ela nos faz estar em estado de alerta, né? Em constante estado de alerta. A gente não sabe quando ele vai vir. Aí tem mais orientações aqui. Ó. Então Pedro lhe disse, Senhor, dizes a parábola a nós ou também a todos? Aí Jesus responde com outra parábola. E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, que o seu Senhor fará governante sobre os seus servos, para lhes dar uma porção de alimento na estação devida? Abençoado é aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre tudo o que ele tem. Então, Jesus está dizendo o seguinte, além de estarmos vigiando, em constante estado de alerta, não sabemos quando ele vai voltar, nós também temos que estar trabalhando. Como um mordomo que cuida das coisas do dono da casa, que é confiado nas mãos dele, nós temos que estar trabalhando. O Senhor tem que nos encontrar trabalhando, vigiando e trabalhando para ele, para que possamos receber a devida recompensa. Versículo 45. Mas, e se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor atrasa em sua vinda, e começa a espancar os servos e servas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá em um dia quando ele não espera, e em uma hora quando ele não estiver ciente, e açoitá-lo-á severamente, e irá designar-lhe
a sua porção com os incrédulos. E o servo que sabia a vontade do seu senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a sabia e fez coisas dignas de açoites, será castigado com poucos açoites. Porque a quem quer que muito for dado, muito será requerido dele. E para o homem que muito foi confiado, muito mais se exigirá dele. Eu vim para lançar fogo na terra. E o que eu quero? Eu vim para lançar fogo na terra. E o que eu quero, se este já está aceso? Lembra do batismo que João falou? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lembra o que era esse batismo com fogo? Quem lembra? Coloca aí nos comentários. O que é esse fogo? Era um segundo batismo? Um crente diferenciado? O que passou pela prova e recebeu o selo do Espírito? O que era o fogo? Então aqui nos ajuda a interpretar aquele texto, quando Jesus diz: eu vim para lançar fogo na terra. O fogo é o juízo. Você já sabe que o fogo simboliza o juízo de Jesus na terra. E ele disse: o que eu quero se este já está aceso? Quer dizer, o fogo já está aceso. Eu já estou aqui exercendo juízo. Mas eu tenho um batismo para ser batizado. Veja isso. Jesus já queria acabar com tudo logo. Jesus já queria, eu vim para exercer esse juízo, eu vim para pôr fim em algumas coisas, dar continuidade em outras, enfim. Eu já queria executar isso, mas eu tenho um batismo para ser batizado. E como estou afligido até que venha a cumprir-se. Quer dizer, Jesus estava falando que para ele ainda faltava um batismo. Qual era esse batismo que faltava para Jesus? Que deixava ele afligido? Passar pela cruz. Então, ele está dizendo aqui que ele só poderia executar de vez aquele juízo depois que ele passasse pela cruz. Até que venha a cumprir-se. Quando na cruz ele dá o grito: está consumado, pronto, já está feito. A obra já está completa. Então, Jesus disse: eu estou afligido, eu quero que isso venha se cumprir. Versículo 51. Suponhas que eu vim dar paz à terra, no sentido geral. Olha o que ele está falando. Suponhas que eu vim dar paz à terra? Eu vos digo não, mas antes divisão. Quer dizer, Jesus, ele não veio dar paz à terra, porque nem todos o receberam, né? Aqueles que o receberam, aqueles que nele creram, esses sim, receberam paz. Mas, do contrário, o seu ensino causou uma certa divisão, como ele vai falar aqui. Eu vos digo, não, mas antes divisão. Divisão. Não é a terra toda, há uma divisão. Há quem tenha paz em seu ensino, mas há quem, infelizmente, isso cause divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. E a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Por que de tudo isso? Por causa do evangelho. Por causa do ensino. Nem todos estariam de acordo a viver conforme o ensino de Cristo. E isso causa divisão mesmo. Não tem jeito. Esse é o preço que a gente paga. Isso também faz parte do tomar a nossa cruz, né? E ele também dizia à multidão: quando vedes subir uma nuvem do oeste, imediatamente dizeis: lá vem chuva, e assim acontece. E quando verdes soprar o vento sul, dizeis: haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, podeis discernir a face da terra e do céu, mas como não discernis este tempo? Vocês conseguem discernir, né? Mas não conseguem discernir esse tempo que nós estamos vivendo aqui? Jesus está falando do tempo que eles estavam vivendo, o Messias aqui, vocês não conseguem discernir isso? Sim, e porque vós mesmos não julgam o que é certo.
Porque quando fores com o teu adversário ao magistrado, então ele fala por parábolas aqui, ó. Porque quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para pôr em ordem o assunto com ele no caminho, para que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te lance na prisão. Eu te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Então, Jesus está dizendo aqui o seguinte, olha, Jesus usou o exemplo aqui dessa punição judicial para mostrar aos fariseus a necessidade de se reconciliarem com Deus enquanto tinha tempo, antes do confronto do juízo final, porque aí vai ser tarde demais. Então, busca reconciliação, vocês ainda estão no caminho, isso aqui é um alerta para nós também. Devemos buscar reconciliação com Deus aqui, não adianta chegar no juízo final e querer buscar reconciliação, não. Capítulo 13, gente, precisamos ler. Naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o seu sacrifício. Então veja, as pessoas estavam ali falando sobre alguns galileus que tiveram seu sangue derramado por Pilatos, e aquele sangue foi misturado com os sacrifícios de Pilatos. Pilatos ofereceu sacrifícios e derramou o sangue de alguns galileus junto com os sacrifícios dele. E Jesus respondendo disse-lhes: pensais que estes galileus, porque padeceram tais coisas, eram mais pecadores que os demais galileus? Então, veja, gente, isso aqui é muito libertador. Por favor, foca aqui. Veja, alguns homens estavam conversando, porque alguns galileus tiveram seu sangue derramado. Aí Jesus chega, conhecendo o pensamento deles. Quer dizer que vocês estão pensando que esses galileus que sofreram esse castigo, essa punição, a gente não sabe ao certo o porquê, a Bíblia não fala, mas vocês estão pensando que eles passaram por isso porque são mais pecadores do que os outros? Quem não passou por isso é menos pecador? Aí ele vai dar outro exemplo, olha só. Versículo 3. Eu vos digo, não. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aí ele cita um outro grupo de pessoas. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Pensais que foram maiores pecadores do que todos os homens que habitavam em Jerusalém? Eu vos digo, não. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então Jesus pega dois exemplos de fatalidades que aconteceram. O segundo exemplo aqui, uma torre que caiu sobre 18 homens, matou 18 homens. E as pessoas diziam assim, tá vendo? Isso aconteceu com eles porque eles estavam em pecado. Jesus fala, quer dizer então que vocês estão pensando que tragédias, que acidente, que essas coisas acontecem com pessoas que são mais pecadoras. Não, meus irmãos. Antes, todos, se não se arrependerem, perecerão. Mas esse perecer é no sentido de salvação, né? De condenação eterna. Então, esse ensino aqui refuta aquele jargão de falso líder religioso que diz, olha, irmão, cuidado, hein? Você viu fulano de tal? Ele não veio no culto? Ele não veio na vigília? Ele foi passear com a família, sofreu um acidente. Tá vendo? Estava em pecado. Jesus está falando, então quer dizer que vocês estão pensando que fatalidades e acidentes acontecem só com quem é pecador. Com vocês não vai acontecer não, bonitos. Vocês estão com foco na coisa errada. Se converte, senão todo mundo vai perecer. Então esse negócio de ficar ameaçando, sabe? Se você sair do nosso ministério, se você mudar de igreja, se você sair isso aí é ameaça de pessoas que já passaram por aquelas religiões macabras, sabe? Que as entidades falam assim, se me sair eu vou quebrar suas pernas. Pelo amor de Deus. Que pastor é esse? Que líder é esse que trabalha com ameaça? Então isso aqui refuta, esse ensino aqui refuta esse ensino errado que dizem
que fatalidades e acidentes vão acontecer com quem. Aí pega a imagem lá de uma pessoa que só porque saiu da igreja estava trabalhando e teve o braço amputado. Ó, tá vendo aí? Ó, aí coloca na tela para todo mundo assistir. Aí, ó. Ah, quer dizer que ele é mais pecador do que eu. Eu sou pecador igual a ele, eu também tenho que me arrepender. Eu tenho que ficar de olho na minha salvação. Ah, isso aqui é muito profundo, gente. Meu Deus do céu. Eu não sei não o que a gente vai fazer esse ano, viu? Tá demais esse ano, hein? Acho que a gente vai ter que repetir mais um ano falando as mesmas coisas. É muito ensino, é explosão de mente total. Vamos ler. E ele também falava esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e ele foi buscar o fruto nela e não o achou. Então ele disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho buscar o fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa inutilmente a terra. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa também este ano, até que eu cave em seu redor e a esterque. E se não der fruto, bem. E se der fruto, bem. Se não, então depois tu a cortarás. Gente, essa parábola ela está vigente para nós, tá? Essa parábola significa a última chance. Jesus está falando, olha, vai cortar. O dono da vinha, o vinhateiro vai cortar. Não está dando fruto. Aí alguém pediu, dá mais um ano para a gente limpar, para a gente estercar. Se der fruto, bem. Se não der, corta. Tá bom, vocês estão tendo então a última... Nós estamos vivendo esse último ano, tá? Essa última chance. E o que ele espera de nós é bons frutos. Versículo 10. E ele ensinava em uma sinagoga no Shabat. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, fazia 18 anos, e estava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. E ele impôs as suas mãos sobre ela, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. E o governante da sinagoga respondeu com indignação, porque Jesus havia curado no dia de Shabat. E disse à multidão: 6 dias há em que o homem deve trabalhar, nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia do Shabat. E o Senhor respondendo lhe disse: hipócritas, no Shabat não solta da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva para beber água? E não devia esta mulher, sendo filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás havia prendido, ser solta desta prisão no dia do Shabat? E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então veja, a verdade envergonha a mentira. Então, quando Jesus expõe a verdade, quando Jesus expõe a hipocrisia, os hipócritas se sentem envergonhados e, consequentemente, procuram fazer o mal daquele que expôs a verdade. Então, ele disse: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui eu devo comparar. É semelhante a um grão de semente de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, e todas as aves do céu se aninharam em seus ramos. E ele disse outra vez: aqui eu compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas da refeição, até ficar tudo fermentado. Então Jesus está falando que o reino de Deus, ele tem um poder. É uma sementinha pequena que, lançada, ela produz grandes frutos, como uma grande árvore que aninha, né, vários pássaros. Versículo 22. E ele percorria as cidades e as aldeias, ensinando e viajando em direção a Jerusalém. Então disse-lhe um: Senhor, são poucos os que são salvos? E ele lhes disse: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não serão capazes. E uma vez que o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós começardes de fora a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele respondendo vos dirá: eu não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinastes nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: digo-vos que eu não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, todos vós trabalhadores da iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus,
e vós lançados fora. E eles virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão no reino de Deus. Eis que há últimos que serão primeiros, e os primeiros que serão os últimos. Eu já expliquei isso, né? Os primeiros eram os descendentes da linhagem de Abraão, tinham por direito, né, essa salvação, mas eles acabaram se tornando últimos, porque não se esforçaram por entrar pela porta estreita. Então, primeiro uma grande massa de gentios que se entregaram ao evangelho. Por fim, os judeus. Isso está escrito lá em Romanos, nós ainda vamos passar por essa leitura. Versículo 31. E no mesmo dia vieram alguns fariseus e lhes disseram: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer te matar, quer matar-te. E ele lhes disse: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e realizo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia serei aperfeiçoado. Então, Jesus estava dizendo: não, eu ainda tenho algumas coisas para fazer aqui, mas depois, no terceiro dia eu vou ser aperfeiçoado. Vai concluir aqui, vão me prender, vão me crucificar, mas ainda eu tenho coisa para fazer. Vai lá e fala para aquela raposa isso. Todavia, eu devo caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não pode um profeta perecer fora de Jerusalém. Jesus estava em Jerusalém, naquela grande festa que estava acontecendo, e ele falou: não, eu não vou perecer fora, não, eu vou perecer aqui dentro. É aqui dentro que vai acontecer tudo que tem que acontecer comigo, para que se cumpra a profecia que diz, versículo 34, ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta sua ninhada debaixo de suas asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada desolada, e em verdade eu vos digo, não me vereis, até que venha o tempo em que direis, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bom, a gente encerra por aqui a nossa leitura de hoje. Deixo a você um abraço de fé e força. Você que tem que seguir o seu dia, vai em frente, a leitura já está cumprida. Amanhã a gente se encontra neste mesmo horário, tá bom?